A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos. Hoje, domingo 7 de março de 2021, estamos dando continuidade à nossa escola dominical neste primeiro trimestre deste ano, cujo tema é o verdadeiro pentecostalismo. Hoje chegamos à lição de número 10. O Senhor Jesus cura hoje. E o texto bíblico básico para o estudo da nossa lição está em dois trechos da Escritura Sagrada. O primeiro deles em Isaías 53, 4 a 6, e o segundo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. Você pode acompanhar essa leitura acionando essa seta na parte direita inferior do seu vídeo, que o texto vai aparecer para você. Isaías 53, 4 a 6 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E o texto de Mateus 8, 16 e 17, que diz assim: e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Vamos orar. Te damos graças, Senhor, por esta oportunidade tão rica de estudarmos a Tua palavra, Senhor. Acrescenta, Senhor, ao nosso coração a fé, Senhor, para que, crendo na Tua palavra, Senhor, vejamos em nossa vida a operação da Tua graça, do Teu poder. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto do profeta Isaías fala da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes dele vir a este mundo, Isaías profetizou que o Messias, o Rei de Israel, o Salvador do mundo, seria pisado pelas nossas transgressões, ferido. E por essas pisaduras nós seríamos sarados, tanto espiritualmente como fisicamente. Em Mateus, no capítulo 8, Mateus leva a essa passagem de Isaías para dizer que foi na pessoa de Jesus que se cumpriu aquela profecia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. O objetivo da nossa lição hoje não é polemizar com aqueles que pensam diferentemente de nós, nem tentar explicar porque muitos cristãos às vezes passam por enfermidades. O objetivo que temos no coração é trazer fé ao coração dos irmãos e dos prezados ouvintes, para que vocês tenham
convicção que Jesus cura hoje. Porque lá em Romanos 10, verso 17, o apóstolo Paulo nos ensina, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvindo a palavra de Deus, abre o nosso coração e acrescenta ao nosso coração a fé necessária para a operação de Deus. Eu quero, nesta oportunidade, apresentar a você 5 razões porque afirmo que a cura é para hoje. A primeira razão é que Deus é aquele que cura. Já na antiguidade, lá, quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus fala através de Moisés. Em Êxodo 15, 26 está escrito: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então Deus deixou muito claro aquele povo que estava caminhando no deserto rumo a Canaã. Eu sou o Senhor que te sara. Se vocês guardarem os meus mandamentos, derem ouvidos à minha palavra, vocês não terão nenhuma daquelas enfermidades que eu pus sobre os egípcios. Lá em Malaquias 3:6, o profeta, usado por Deus, disse, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Então a palavra de Deus é clara, eu, o Senhor, não mudo. Jesus Cristo curava os enfermos. Essa é a segunda razão que eu apresento para afirmar que a cura é para hoje. Jesus Cristo curava os enfermos. Mateus 9,35 diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Volto a ressaltar, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Em Marcos 6, 55 e 56 diz assim, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazerem leitos aonde quer que sabia que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeia, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogava-lhes que os deixasse tocar ao menos na orla de sua roupa, e todos que lhe tocavam saravam. Então, quando Jesus passava por uma cidade, a notícia era clara, está aí aquele que cura os enfermos, vamos levar todos os enfermos para que eles possam ser curados. E eles faziam isso, e Jesus curava a todos que o tocavam. Em Atos 10 e 38, Lucas diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em Hebreus 13:8, reafirma aquilo que lemos, que o Senhor não muda.
Jesus Cristo também não muda. Hebreus 13:8 fala assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. A terceira razão porque creio que Jesus cura hoje é que Jesus Cristo ordenou que seus discípulos curassem os enfermos. O Evangelho de Mateus 10:1 e diz assim: e chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Chamou seus 12 discípulos para expulsar os espíritos imundos e para curarem toda a enfermidade e todo mal. Lucas 10:1 e depois no verso 9 diz assim: e depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de sua face de 2 em 2 a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. No verso 9 ele deixa uma instrução: e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes é chegado o reino de Deus. Primeiramente, o Senhor, como vimos em Mateus 10:1, mandou os 12 discípulos. Agora em Lucas 10:1, ele manda outros 70 com a mesma missão de curar os enfermos e mostrar que o reino de Deus estava chegando. Em João 8:31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Agora a palavra de Deus é para todos aqueles que creem, inclusive nós. Se permanecerdes em minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos. Os 70, ele mandou pregar o evangelho e curar os enfermos. Aos 12 discípulos, também a mesma coisa. A quarta razão, porque eu creio que as curas são para o dia de hoje, é porque os milagres de curas eram manifestados em todos os lugares onde passava a igreja primitiva no ministério de evangelização. Lá em Atos 3:6, como vocês sabem, o livro de Atos mostra o início da igreja após a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E em Atos 3:6 diz assim: e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Palavras de Pedro para um homem aleijado que estava na porta do templo. Lá em Atos 4:30, nós vemos que depois que Pedro foi solto da prisão, tanto ele como João, foram para os discípulos. E ali eles começaram a orar, e a oração deles dizia assim: enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam os sinais e prodígios em nome do teu Filho Jesus. Atos 5:12. E muitos sinais eram feitos entre o povo e pela mão dos apóstolos. Estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pela mão dos apóstolos. Atos 6:8. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, um diácono, foi levantado por Deus e ele era cheio do Espírito Santo, de fé, de poder, e fazia grandes sinais, prodígios entre o povo. Início da igreja.
lá em Atos 8 e 6, nós vemos outro diácono na cidade de Samaria se destacando, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Ouviam e viam os sinais. Então ouviam a pregação, e essa pregação era acompanhada daquilo que Jesus falou para os discípulos fazerem, irem por todos os cantos, pregando o evangelho, impondo a mão sobre os enfermos e os curando, expulsando demônios. Lá em Atos 14, verso 3, verso 9, verso 10, primeira viagem missionária da igreja com o apóstolo Paulo e Barnabé, e diz lá no verso 3, detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava um testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E chegando a Listra, eles encontraram um aleijado. E esse aleijado foi procurar os apóstolos. E ouvindo falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta, levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Então, quando Paulo olhou para aquele homem, ele viu fé nos seus olhos. E aí Jesus agiu através das palavras de Paulo, que ordenou aquele homem, levanta-te direito sobre os teus pés. E naquele momento diz que ele saltou e começou a andar. Coisa maravilhosa, os milagres. Em Atos 19, verso 11 e 12, Paulo passa 2 anos em Éfeso, na Ásia. E diz lá os versículos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. A igreja, meus irmãos, a igreja verdadeira, essa nunca mudou. Hebreus 2 e 4 diz assim, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Em Mateus 28 e 20, Jesus estabeleceu um padrão para a igreja. Verso 19, ele diz, olha, fazei discípulos. E no 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Uma das coisas que Jesus ensinou-nos a guardar é impor as mãos sobre os enfermos, para que os enfermos sejam curados. Esse é o padrão de Jesus para a igreja. E quinta e última razão que eu quero trazer para os ouvintes acerca de eu crer que os milagres de cura são para os dias de hoje. Jesus, ele comissionou todos os crentes para impor as mãos sobre os enfermos. Mateus 16, 15 e 18 disse assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Repito, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em João 14:12, Jesus reafirma: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Contra os fatos não há argumento. Esses são os fatos bíblicos. Nós vemos cura do Senhor desde a antiguidade, com o povo de Israel saindo do Egito. Depois passando pela igreja do Senhor nos primeiros séculos. E agora com a igreja presente, fazendo as mesmas obras. Para nós concluirmos, a cura divina, ela foi administrada primeiramente por Deus, depois por seu Filho Jesus Cristo, posteriormente pelos seus discípulos e pela igreja primitiva, e finalmente por nós, todos os crentes da terra. Que essas palavras da Bíblia Sagrada possam ter aberto em seu coração, ao ouvi-las, a fé necessária para exercer este ministério e crer que Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, usa a igreja para curar os enfermos. Que Deus te abençoe.